Olá pessoal, muito bem. Este é o primeiro vídeo a falar de algumas notícias importantes. Eu vou tentar conectar algumas notícias umas com as outras, visto que neste caso elas encaixam-se umas nas outras. Vou começar por falar um bocadinho da China e do que aconteceu, do que está acontecendo neste momento com a China. E depois vou fazer outro vídeo em relação a uma rapariga que fugiu da Coreia do Norte e que contou-nos as experiências que ela viveu. São experiências incríveis mesmo, parecem tiradas de um filme de terror e são verdadeiras. Por isso, pronto, mas vamos então começar com o vídeo. O Xi Jinping, que é o presidente da China. A China, para quem não sabe, é um país comunista, com um regime comunista, e o Xi Jinping é o chefe, é o presidente desse regime. Ele está desesperado. Esse desespero faz-se sentir até mesmo nos mídias internacionais, que acusam. Houve um general, 4 estrelas, que foi acusado de traição porque estava a ganhar demasiado poder e estava a assustar o Xi Jinping. Xi Jinping, com a preponderância que estava a ganhar no partido, e então supõe-se que ele tenha sido afastado. Como? Não se sabe. Ele simplesmente desapareceu. Depois de ter feito, depois de vários fatores terem feito com que a China esteja próxima de uma crise económica muito grave causada pelo setor imobiliário, um forte investimento no setor imobiliário apoiado pelo Estado fez com que a oportunidade se apresentasse para grandes empresas poderem cometer fraudes gigantescas. Desde cidades construídas sem ninguém a viver nelas, até ao polo oposto, onde as pessoas pagaram uma casa e o dinheiro foi usado pela empresa para acabar outras casas já previamente construídas, que ainda não estavam acabadas, mas com atrasos que causaram aumentos nos custos e criaram um buraco financeiro impossível de colmatar. Junto a isto, as tarifas do Donald Trump, que Donald Trump impôs no comércio internacional, fizeram com que algumas empresas que vivem do comércio internacional perdessem por completo uma razão de viver, digamos. As empresas deixaram de ter lucro, por isso deixaram de poder pagar empregados, deixaram de poder comprar materiais para produzir, deixaram de poder existir. Vê-se em alguns mídias internacionais imagens dos portões dessas empresas com uma tabuleta a dizer tariffs ou tarifas em português de 145% a vermelho bem vivo para os empregados que queiram eventualmente ainda vir trabalhar, perceberem que a empresa está fechada. Isto causou que as empresas tivessem de abrir falência. Abrindo falência, elas podem pedir ajudas ao Estado e são mais um custo para o Estado, em vez de serem uma mais-valia que estava a trazer benefícios. E todas as pessoas despedidas são desempregados, que também são mais um custo para o Estado, no caso de terem direitos, mas duvido que na China tenham os mesmos direitos que nós temos, como por exemplo subsídio de desemprego e essas coisas, mas normalmente há de haver alguma coisa, não é? Isto tudo veio agravar a situação, infelizmente. Depois também há notícias de que estudantes licenciados não conseguem, por causa desta bolha que está a aumentar do desemprego, não conseguem arranjar trabalho
depois de concluírem os estudos deles, como é normal, mas isto assemelha-se um bocadinho à nossa realidade cá em Portugal. Mas na nossa realidade, eu acredito que em Portugal as pessoas saídas das universidades com licenciaturas devem ou deviam já ter passado durante o período de estudos por experiências profissionais para cimentar os conhecimentos e não serem presas fáceis para o mercado de trabalho, que não vai ter piedade com eles, muito sinceramente. Eles chegam a uma empresa e são imediatamente o alvo de pessoas com mais experiência, que sabem como é que a vida realmente funciona nestas empresas e vão sofrer, às vezes perdendo oportunidades únicas de empregos muito, muito bons, que por simples ingenuidade às vezes perdem-se e depois nunca mais. Depois vão ter que acabar a trabalhar noutros sítios que se calhar não são tão bons. Mas isto é a realidade portuguesa. Agora, na realidade da China, é mais complicado, porque as pessoas têm mesmo que meter comida na mesa, tal como em Portugal, não é aí que é diferente, mas tendo em conta tudo o resto que se está a passar à volta, começa a ficar um ambiente bastante pesado para os chineses. Para certos chineses, não é para todos, de certeza, mas também há pessoas numa situação muito confortável, com certeza. Mas pronto, nós estamos a falar aqui do worst case scenario, daquilo que pode acontecer às pessoas com menos possibilidades. Voltando ao caso da China, este desespero do governo fez com que os chineses procurassem uma vitória para servir de demonstração de poder para uma população cada vez mais revoltada. As pessoas num regime ditatorial normalmente não se revoltam ou têm que ter motivos muito fortes para se queixarem, porque senão vão presos. Não é um regime que acolha com um sorriso queixas, como o nosso. Mas as pessoas que compraram casas, que estão na situação de ter comprado casa, pedido um empréstimo, estarem a pagar o mortgage, não é? Todos os meses a pagarem essa casa ao banco, para os que ainda estão a trabalhar, ainda têm a possibilidade de pagar essas casas. Alguns tomaram a decisão de ir viver já para a casa meia acabada, sem a casa estar sequer acabada, e já estão a viver lá, visto que estão a pagar, pronto. E dizem que essas pessoas querem fazer um boicote e deixar de pagar a mensalidade enquanto a casa não for acabada. E isto nas redes sociais chinesas começou a crescer e as pessoas começaram a adotar essa filosofia, e cada vez há mais gente a fazer esse boicote. Mas esse boicote só aumenta o buraco financeiro que foi deixado pelas empresas que fugiram com dinheiro ou não se sabe muito bem o que é que aconteceu. Em tempos de crise, a solução que uma empresa com um governo comunista arranjou foi basicamente reduzir a população. E para reduzir a população, esta é a minha avaliação da situação, eles, para reduzir a população, vão começar uma guerra. E vão começar por... Ok, falhou aqui a luz durante um segundo, peço desculpa. Estamos de volta. Não foi a guerra que começou, foi apenas o computador que adormeceu. Eles querem invadir Taiwan. Taiwan é uma ilha que pertencia à China, mas que com o passar dos anos acabou por se individualizar e, apesar de ser independente e de não depender da China, Taiwan nunca foi oficialmente separada da China. Por isso a China ainda assente ou acham que Taiwan ainda lhes pertence, um bocadinho como
como aconteceu com a Rússia e com algumas províncias da Ucrânia. E a China quer recuperar esse território e, ao mesmo tempo, mandar soldados para lá. Pronto. De uma maneira estão a reduzir a população e, de outra maneira, estão a resolver um bocado o problema financeiro, porque se não há tanta gente, há mais dinheiro para os que sobrevivem. Pronto, isto é uma visão muito negra da realidade, porque é isto que está a acontecer. E pronto, esta é a atualidade. Neste momento é o que está a acontecer. Não é uma coisa, não é uma ficção, não é um filme, não é... Isto é verdade, está a acontecer neste momento na China e é preocupante. Donald Trump está a tentar convencer, falar, ele vai falando com os líderes mundiais, ele já falou várias vezes sobre isso, pedindo a Xi Jinping que tenha juízo e para não avançar com a recaptura de Taiwan. Mas a verdade é que eu vi vídeos agora há algumas horas de exercícios, relatando exercícios militares à volta da costa de Taiwan, por isso, com licença, a China já se está a preparar para eventualmente atacar Taiwan se eles não reconhecerem que fazem parte da China. E isto é preocupante. Mas a notícia está dada para agora. O próximo vídeo vai ser em relação à rapariga que fugiu da Coreia do Norte. E porque é que isto tem relação com a China? Muito rapidamente. Porque, segundo os relatos dela, quem está a financiar esta situação da Coreia do Norte é a China, é o governo ditatorial da China, que está a financiar esta miséria que está a acontecer na Coreia do Norte. E pronto. Para aqueles que estiverem interessados, é uma história muito interessante, com relatos incríveis, que eu aconselho a vocês verem e a ficarem ao corrente, porque os vídeos originais são todos em inglês e para as pessoas que não falam inglês é muito complicado de seguirem a história que a rapariga está a contar. Por isso eu vou facilitar isso para vocês, está bem? Então até já, ou até breve, com licença.